seu processo criativo? Agora foi. Pode começar agora. Como foi o seu processo criativo? Para desenvolver o livro? Isso. Certo. Esse livro veio para mim, Ju, desde a época da pandemia, porque a pandemia foi uma coisa muito complexa para mim, né? Foi na época que eu virei pai e eu estava trabalhando lá em Barueri ainda. Estava trabalhando na rede e a Júlia estava com mês, né? Então foi nessa época que o livro veio para mim. Eu tive essa visão desde desse processo da pandemia, onde eu fiquei, eu, a Mariana e a Júlia, trancados durante muito tempo, sabe? E o que mais te inspirou e motivou para escrever esse livro? Cara, eu vejo que a humanidade, assim, as pessoas, elas não são verdadeiras, tá? A gente, a gente vive muito no mundo das máscaras, né? A gente quer passar uma visão de tá tudo bem, que a gente sempre tá resiliente, mas às vezes não é 100% verdade, né? Também tem as quedas. Então esse livro trata muito disso, que todo mundo tem o poder de errar, de cair e voltar, sabe? E qual foi a coisa mais importante que você aprendeu ao escrever esse livro? Essa pergunta é difícil, hein? Na verdade, esse livro também é para mim, tá, Juliana? Eu escrevi ele, ele tem muito simbolismo, ele tem muita força, muito poder. Escrevi ele com o coração, mas eu ainda tenho que aprender com ele, tanto que eu vou ler ele diversas vezes. É difícil você fazer o que o livro fala. Então, te respondendo praticamente, aprender é que a gente sempre está se reconstruindo. Não dá para você ser um completo, então sempre você vai cair e levantar. É. Eu, né, quando você me passou esse livro para eu ler e te dar o feedback, no início eu já me identifiquei com o personagem e com a história, justamente porque nós 2, né, passamos por uma perda muito grande em 2018, né, e eu já vinha, enfrentando uma depressão profunda, né, desde os 29 anos que eu luto contra isso, você sabe. E esse livro, quando você me mandou, ele veio no momento certo da minha vida, porque depois de 7 anos vivendo o luto, né, eu havia iniciado o meu renascimento, né. Faziam praticamente 2 meses que eu estava me sentindo de volta a mim, a minha essência, né, verdadeira. E o livro, ele fala muito sobre isso, é o que você disse, né, a gente não aceita ir ao encontro das sombras, a gente não aceita entrar no fundo do poço, a gente não aceita, enxergar as nossas fraquezas, né, o orgulho é muito grande, então eu não posso, né, imagina, comigo não. E quando você se vê ladeira abaixo e você realmente enfrenta os seus demônios e você renasce, é uma coisa muito fantástica, porque a gratidão toma conta de você de uma maneira, assim, que é impossível colocar em palavras, né. Então, quando eu comecei a ler o seu livro, do início ao fim, inclusive agora falando com você, eu me arrepio inteira, porque é a verdade absoluta do que realmente acontece entre a loucura e o despertar. Então, assim, eu estou muito orgulhosa do que você escreveu, do seu texto, do livro, do personagem, né, tudo que ele enfrentou, é maravilhoso. Obrigado pelo relato, Ju. O que eu tenho para te compartilhar é assim, é que eu tento na vida, eu não sou perfeito e ninguém é, mas um ponto que eu tenho é tentar não ter ego, sabe? Uhum. Ter uma cara limpa e lavada, sabe? Porque a gente é muito assim, nossa família é muito assim.
de ter essa parte de amizade, coletividade, conexão, sabe? Então, não adianta você querer ser uma pessoa ou se colocar num papel que você não é, né? A gente mesmo, eu coloco aqui arquétipo, né? A gente pode ter vários arquétipos. Eu posso estar lá no pedestal e pedir que todo mundo, oh, eu estou no pedestal. Mas isso é uma grande utopia. A vida é aqui onde a gente está agora, nesse bate-papo que a gente está fazendo agora, com toda essa humildade que a gente está fazendo em você me ajudando, sabe? A vida é esse coletivo. E, tipo, um ajudando o outro, um querendo entender o outro. Essa é a grande realidade, sabe? E eu te agradeço mais uma vez por você ter conversado comigo e estar batendo esse papo aqui comigo. Imagina, eu penso da mesma forma, sabe? Eu acho que um pegando na mão do outro e trazendo, né? Que é o que eu tenho feito também. Eu tenho conhecido várias pessoas, né? Que está no mesmo despertar, né? Tá buscando, tá tentando melhorar. E eu acho isso muito legal, porque as pessoas elas ficam felizes quando você manda uma mensagem, quando você dá uma palavra, quando você realmente se importa com o que ela está passando e conta para ela, né? Eu também já passei por isso, né? É difícil, mas você vai conseguir. Então, eu acho isso muito legal. E é o que você falou, nós somos o coletivo. Ninguém consegue caminhar sozinho, né? E quem vai acaba caindo, né? Então a gente tem mesmo que se unir, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho isso bonito para a gente finalizar aqui, né? No dia que Uhum, a gente parar de disputar e entender que a gente é tudo gota d'água do grande oceano, a humanidade vai estar diferente. é. E um ponto que eu peguei da pandemia do livro foi exatamente isso, tá? Eu tinha utopia, Juliana, porque na época da pandemia a gente ficou preso em casa, a gente sofreu tanto, sabe? Para mim foi sofrido, não sei para você, mas para mim foi muito sofrido a pandemia. Eu pensei que a humanidade ia estar um pouco diferente e eu fiquei muito, sabe, jogado meio balde d'água fora, sabe? Não Uhum. aconteceu tanto que eu esperava, mas, né? Vai demorar ainda para chegar nesse nível, né? Muito pelo contrário, parece que as pessoas cada vez mais estão se isolando, né? Estão se afastando. As pessoas têm medo de demonstrar o que você falou, a cara lavada, né? A transparência. As pessoas, vivem muito nos arquétipos, né. É, agora, muito. Então, esse sonho que você tem, eu acho que vai demorar um pouquinho até essas pessoas conseguirem enxergar o que é a realidade, né, o que é a vida mesmo, o que é a simplicidade, o que é ficar feliz em sentar no chão e ficar pintando desenho e dando risada. Isso aí, Ju. Muito obrigado, papo, tá? De nada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.